Cadu Cabral, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo mesmo. Cadu, deixa eu te mostrar um pouco esse nosso ambiente aqui. Você, como arquiteto, já deve ter identificado que se trata de querendo ou não, a gente tenta fazer uma sala de casa. Sim. Para que a gente tenha uma conversa mais descontraída, um ambiente mais fácil a conversação. Obrigado. Parabéns, eu gostei, achei bem interessante. Principalmente pelo fato de reaproveitar o material. Isso aqui tudo é de material reaproveitado, porque é uma tendência do mercado também, né? Com certeza. Bom, o Cadu é arquiteto, ele já está no mercado há 7 anos. A gente vai bater um papo sobre o metaverso na arquitetura. A gente volta em instantes. Bom, como eu anunciei antes da vinheta, o Cadu Cabral veio para falar com a gente sobre o metaverso, esse ambiente de realidade virtual, Cadu, que é interessantíssimo. Hoje, você pode buscar um arquiteto, por exemplo, e você vai ter menos trabalho do que você teria se tivesse que só desenhar ali, fazer um desenho simples. Hoje você consegue acessar esse ambiente que você quer projetar de uma maneira muito real. Com certeza. A parte do metaverso, da realidade virtual, ela veio para facilitar o mercado. E eu vejo o maior benefício, a mensagem que precisa ser transmitida para o cliente. O cliente, ele, como qualquer pessoa, ele é leigo para entender. Antigamente, né, muitos profissionais ainda trabalham dessa forma, com a apresentação de imagens ou de planta baixa. Então, a gente está falando de uma conversão de um material muito técnico para você, no caso, Caio, como cliente, ter que materializar aquilo na tua cabeça. Então, isso daí a gente vê como uma barreira, uma grande dificuldade, né? Então, ele vem numa transição entre o material 2D, planta técnica, depois teve uma evolução para imagens, né, realistas, que a gente chama de render como apresentação, e agora o que está em alta é a apresentação em realidade virtual, utilizando no metaverso. Aí o cliente tem essa imersão, ele consegue andar, né, ter essa experiência de realmente sentir um pouco do ambiente antes de ser executado. Qual foi o impacto disso no mercado da arquitetura, no mercado imobiliário, da construção, de um modo geral? Eu acho que isso, falando a nível Manaus, tá? Tá nascendo ainda. As pessoas estão começando a entender. A gente tinha até comentado antes, a empresa trabalha com realidade virtual há 5 anos. Quando eu cheguei a comentar com algumas empresas para fazer parceria com construtores, naquela época era loucura, né? Isso não vai dar certo, isso não existe. E hoje a gente vê que é uma realidade. As pessoas estão vendo o real benefício dessa tecnologia, o quanto que ela pode converter mais a venda deles, e estão abrindo um pouco mais a mente. Mas em Manaus eu ainda considero um mercado que está nascendo ainda. As pessoas estão começando a entender como que realmente funciona. A questão de ter visão, né? Não é só apenas ser um profissional da área, Sim, ser um operador daquela ciência, mas ter a visão de empreendedor, a visão de futuro, de perceber que o mercado vai mudar. E vai mudar para otimizar. Isso você está falando de uma economia que se causa com o metaverso sendo utilizado na arquitetura. Hoje, vamos dar um exemplo, eu quero um exemplo teu aqui. Imagina só, se você fosse fazer uma obra para um cliente seu, uma sala como essa, você antigamente teria de desenhar ou então colocar ali num software de desenho, sim, falando grosso modo, para o internauta entender, Cadu. Hoje não, você conecta o teu cliente com uma realidade virtual, ou seja, você deixa de construir isso, deixa de ter um custo. na verdade, assim, nas etapas, a gente não pula a parte da modelagem, porque nós chamamos de construção virtual. Então, de qualquer forma, aquele material ele precisa ser concebido, né? Ele precisa ser desenvolvido num programa de modelagem. A única coisa que impacta é no produto final, que antes a gente utilizava imagem, que a gente chama de render, né? A gente utilizava a imagem, e agora a gente usa uma imersão através da realidade virtual. Então, o processo dentro de uma empresa de história de arquitetura, acaba que ele, dentro do processo, ele se torna um pouco mais trabalhoso, porque eu preciso ter um profissional que entenda dessa área. Existe toda uma configuração. Antes do cliente ver, tem todo um trabalho, um processo por trás, até materializar aquilo virtualmente para ele poder visualizar.
Mas em questão financeira, se eu tenho um custo maior na hora dessa produção, como que vai valer o meu investimento? Ó, então, para que vale a pena a pessoa investir nisso daí? Em contrapartida, eu consigo trazer muito mais segurança para o cliente. Então, na hora que ele visualiza um projeto dentro da realidade virtual, o que eu tenho de vantagem? Ele tem muito mais segurança. Então, ele não é aquele cliente que fica assim, ó, Cadu, pô, eu não entendi muito bem, vamos mudar aqui, vamos mudar, e é um projeto que era para ficar pronto em um mês, se torna meses e meses e meses, porque o cliente nunca está seguro daquilo que realmente ele quer. Então, o ponto positivo que eu vejo nessa situação, dele realmente ter certeza. A gente tem uma conversão maior também em questão de execução de obra. Uma imagem, quando eu falo um render, como era apresentado para o cliente, né? Quando eu mostro a imagem para o Caio, você vai olhar e vai falar, nossa, eu achei lindo, gostei, vamos executar. Só que você não viu em 360. E quando chega na hora da execução, que é onde mais pesa o financeiro, o que vai acontecer? O cara vai chegar e vai falar, poxa, Cadu, eu vi aquela imagem, só que eu não vi aqui atrás. Pô. Eu não gostei da cor que tu colocou aqui, a imagem que tu te mostrou. E aí começa a modificar no momento que não pode. Quando a gente vai para a execução da obra, é onde realmente eu estou mexendo com dinheiro, né? E aí eu preciso evitar o máximo de retrabalho durante a execução. Isso é ruim tanto para o profissional, porque tem que refazer o projeto que o cliente não gostou, quanto para o cliente que vai ficar insatisfeito porque a obra dele está demorando demais. Então, vantagem no meu processo eu vejo como isso. E em questão de corporativo, empresas que vendem, né, construtoras, é o fato de poder personalizar também. Então, o Caio é uma pessoa, o Cadu é outro, o Joaquim é outro. O ambiente, o espaço, vamos dizer assim, a arquitetura, pode ser genérico, mas os interiores, o Caio tem o gosto dele. Por que não eu personalizar esse ambiente para o Caio? Por que eu não personalizar esse mesmo ambiente, só que com as cores do Cadu? Quando um corretor, vamos falar assim, consegue identificar lá atrás a personalidade, ele pode mostrar e ser muito mais assertivo. Então, isso pode aumentar muito a questão de conversão de vendas, né? Falando de questão residencial de apartamento. Aqui em Manaus já existe incorporadoras que utilizam desse fator de uma realidade virtual, que eu acredito que é muito semelhante ao que você possui lá, deve possuir no seu escritório, que é uma sala, é um vão, onde você conecta o óculos de realidade virtual, você põe, e você sai andando pelaquela sala, e na verdade você está fazendo o trajeto daquele imóvel que você quer comprar, ou daquela obra que você está executando. Perfeito. Ou que pretende executar, melhor dizendo. A gente tem uma imagem que você mandou para a gente, nosso internauta ficar a par do que eu estou falando. O Cadu enviou uma imagem para a gente vai começar a assisti-la a partir de agora. Enquanto isso, você pode falar, Cadu, a respeito dessa experiência de que é uma sala e a pessoa conecta esse óculos e vai conhecendo o ambiente. Existem, assim, o que a gente usa, existem vários óculos, né? Hoje o que está mais em alta por conta do metaverso é o Quest. O Quest 2 é o último lançamento que tem da empresa. Mas existem outros também, como o Oculus Rift e outras empresas que são concorrentes que trabalham no mesmo segmento de realidade virtual, realidade aumentada. Tem o próprio óculos da Microsoft também que eles lançaram, que é fantástico. E que eu acredito muito que a proposta da Microsoft é bem melhor a longo prazo do que a proposta que o Meta está apresentando com o MetaQuest agora, né? E existem vários parâmetros também de acordo com o software, porque o óculos é uma coisa, o software é outro. Que roda isso. Então eu tenho vários softwares que eu posso interagir com o óculos, então é todo um processo que a gente tem durante isso daí, tá? Então tem essa questão. E também tem o nível de imersão. Eu posso fazer com o cliente paralisado, ele só podendo olhar 360. Lá na empresa nós utilizamos um ambiente, então o cliente ele tem a imersão dele poder andar. E eu tenho outro nível de software que além dele poder andar, ele pode interagir, que é para esse nível que a gente está procurando ir agora. Então, além do Caio não somente andar, ele pode sim, se ele quiser, durante a experiência que ele está tendo, quiser trocar a cor da parede, ele clica, seleciona a cor que mais agrada a ele. Ele pode arrastar e mover uma cadeira do local, ele pode ligar e desligar uma luz, acionar ou desacionar uma torneira, e é para esse nível que a gente está procurando ir agora, para que o cliente realmente aumente a experiência dele com essa imersão. Desculpa voltar atrás num pedacinho que você falou anteriormente, mas isso tira uma dor de cabeça de vocês danada aí. Com certeza. Porque imagina só, se eu posso mudar a cor dessa parede aqui atrás, sou eu, cliente, que estou fazendo isso. Não é você que planejou aquela textura ou planejou aquela cor.
Isso tira isso é uma dor de cabeça menos. Isso fica numa que eu chamo de personalização. O gosto ele é muito referente. Eu tenho o meu gosto como profissional, mas dentro da minha metodologia não é o meu que tem que prevalecer. Quem vai morar na casa é o Caio. Então todo dia quem tem que gostar, se ele gosta de amarelo, de verde, claro que o meu papel como profissional é deixar aquilo harmônico, entender o gosto do cliente e deixar aquilo funcional e harmônico para que também não fique uma coisa toda colorida, né? Sim. Mas o fato de entender o cliente e colocar hoje lá na empresa, nós deixamos pré-configurado. Então, se ele por algum motivo, eu não gostei muito da tonalidade dessa madeira, eu gosto um pouco mais escuro, eu já troco na hora. E aí ele olha e, agora eu gostei, está aprovado. Isso facilita também. Isso deve ter causado, já deve estar causando no mercado um alvoroço, porque querendo ou não, vai transitar nesse caminho, você não vai precisar ter mais aqueles stands, são caros. Você imagina só, você mobiliar um stand gigantesco como aquele de um apartamento, é um custo que vai reduzir ali, né? Essa proposta é aquilo que a gente tinha conversado, que eu havia queria tentar implementar, né, há 5 anos atrás. A proposta era justamente essa: quanto que é o custo de um stand físico para depois se desmontar tudo. A partir do momento que eu tenho aquilo em ambiente virtual, eu tenho infinidades de cores que eu posso trabalhar dentro daquele local. E então a gente consegue diminuir bastante o custo. Claro que se eu for pesar o trabalho dos modeladores técnicos e as pessoas que configuram a maquete, ele pode sair quase que um custo de um stand físico. Só que o stand físico eu não tenho a infinidade de variedades, né, que eu posso criar dentro do ambiente de experiência para o cliente. E hoje o mercado está muito mais personalizável. Vou colocar essa palavra aqui, Cadu, me perdoe. Mas por se tratar de uma forma, aquilo que você fala, eu tenho o meu gosto, você tem o seu gosto. E imagina só, hoje a maioria dos apartamentos de alto padrão, médio padrão e alto padrão, você diz, eu quero essa parede aqui, eu não quero essa parede aqui, eu quero mais ali à frente. Então você consegue, dentro de um software desse, conseguir pensar e planejar tudo isso pelo olhar do cliente. É muito mais interessante. Sim. Hoje a gente está vivendo muito uma palavra chamada diversidade, e isso está muito ligado à exclusividade. Eu sempre defendo que os projetos são como tribos. Tem a pessoa que gosta de pagode, tudo bem, e tem a pessoa que gosta do rock, tudo bem. Cada um tem seu estilo e você sempre vai se aproximar ou criar vínculo, né, com a pessoa que tem mais afinidade ou que tem os mesmos gostos que você. Dentro da arquitetura a mesma coisa, a gente precisa identificar o gosto do nosso cliente, a personalidade dele e imprimir aquilo dali. Então, ela está muito ligada a uma questão de marketing envolvido também. Olha, é isso que você quer, é isso que eu vou te mostrar. Então, está muito ligado à questão de personalização. O próprio, se a gente for pegar a rede social do Meta, Instagram, Facebook, qualquer coisa é assim. Ele identifica o teu gosto e fala, olha, é disso que o Caio gosta, então é só isso que eu vou mostrar para ele. A taxa de conversão de vendas vai ser bem maior. Então, se eu identifico o gosto residencial ou comercial do Caio é isso, pronto. Eu vou identificar quem é a tribo do Caio e a gente vai projetar um restaurante dentro daquele nicho, a gente vai projetar uma casa dentro daquele nicho. Quando o Caio chegar lá, ele vai olhar e vai falar, nossa, eu gostei, vou comprar. Aproveitando essa sua deixa sobre a taxa de conversão de venda, claro que o teu escritório ele trabalha com projetos, ele não é uma incorporadora, não é uma que planeja ali um prédio com tanto X número de apartamentos, mas você conseguiu perceber nesses últimos 5 anos a vantagem que você consegue ter dos demais? Sim. E vamos falar, francamente, em questão de apresentação do mercado. Em questão de... Isso é um diferencial do meu produto. É uma forma de diferenciar o meu produto. O que os profissionais fazem? Eles fazem, mas isso é uma coisa que a gente sempre pensou fora da caixa. A gente tinha conversado lá no começo a questão de... as pessoas estão se antenando agora. Eu acho que é só estudar o mercado fora. Da onde que tudo vem? Há pouco tempo agora eu estava semana passada em São Paulo. O que eu fui fazer em São Paulo? Tudo que entra no Brasil entra por São Paulo. Então a gente vai lá para se atualizar. Então o profissional que se destaca, ele vai sempre procurar um diferencial. Essa questão da realidade virtual, como que surgiu isso daí? Eu tenho muito contato com profissionais de fora, então eu tenho amigos de fora do país. Sempre procuro manter contato e eu vejo qual o programa que vocês estão utilizando, é isso. Eu não sei quando, mas um dia vai chegar. E quando chegar, eu não vou estar aprendendo, eu já sei como é que funciona.
a ferramenta não vai ser nova, né? Já vai ser tem uma muita ferramenta gente que está atualizada. aprendendo agora e muita gente que está comprando, fazendo investimento sem entender o por trás. Acho que só ter o óculos basta. Existe todo um planejamento por trás, software, investimento, o maquinário não é a mesma coisa, então a gente tem que abrir a mente por conta disso. Mas o profissional que for para essa área que entender, ele vai se diferenciar sim, porque ele tem uma forma diferente de apresentar o produto. Se eu chego para o cliente e falo, olha, essa imagem é assim que vai ficar, e eu chego para o Caio e falo, Caio, olha, aqui na minha empresa é diferente. Você vai ver a tua casa antes dela estar pronta. Você vai entrar no teu apartamento, vai ver ele mobiliado antes dele estar pronto. Isso vai ser um poder de convencimento muito grande. Tá? É mais fácil eu captar esse cliente do que um outro profissional. É um spoiler ao mercado essa entrevista, hein, Cadu? Ô, Cadu, obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1, um bate-papo interessantíssimo. Falar de tecnologia, falar de metaverso é sempre um prazer, porque é natural que todos nós, do jornalismo à arquitetura, nós precisamos estarmos antenados nessa mudança de mercado. E ela é natural e ela vai acontecer. Hoje o mundo está mudando muito, né? Se a gente for analisar, hoje é uma tecnologia, daqui a um mês já é outra, as coisas estão evoluindo muito rápido e a gente tem que acompanhar para poder estar antenado nisso aí. Você fala disso, eu lembro bem. Aqui na empresa a gente costuma ter algumas consultorias para nortear, né? Para dizer, olha, a tendência é essa. O formato de vídeo, embora essa entrevista esteja sendo gravada no formato que a gente chama de 16:9, que é o modelo da nossa televisão, mas depois a gente faz os cortes que viralizam muito mais rápido. Mas em um dia desse a gente costumava usar muito esse formato. Hoje a gente usa o formato em pé, o formato verticalizado. Ou seja, é daqui do jornalismo para a arquitetura, tudo é mudança. Hoje até transmissões dentro do ramo de vocês, existem transmissões dentro do metaverso. Transmissões de jornalismo. Hoje existem profissionais de arquitetura que trabalham só para o metaverso. Existem corretores de terrenos dentro do metaverso. Então é um mundo sensacional que eu acho que só está começando, né? A gente ainda vai explorar bastante aí pela frente. Vai sim. Cadu, obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço e estamos à disposição do que precisar aí. Obrigado mesmo. E a você, internauta, muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe. E olha só, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Real Time On Play. Até uma próxima oportunidade.